Costa do Sol FM Esporte. A partir de agora, mais uma live sendo transmitida na página Fala Araruama, facebook.com/Fala Araruama Oficial e facebook.com/Costa do Sol FM. Ótima tarde para você que está acompanhando aqui a nossa live. Ótima tarde também para o nosso querido amigo Fernando Campos, que já se encontra aqui no estúdio da Rádio Costa do Sol. Sandro Dias, boa tarde para você e para os amigos ligados na Costa do Sol FM 101.7, a rádio da região dos Lagos. Fernando Campos, no NBB, Flamengo, né? Vence o Brasília e Botafogo derrota o atual campeão. Os dois times cariocas aí, né? Se dando bem, né? Um domingo maravilhoso para o basquete do Rio de Janeiro. Poderia ser melhor ainda se o Vasco da Gama tivesse vencido, tá? Isso falando de NBB. Se não, vejamos, o Flamengo passou muito bem pelo time do Brasília, que é um time fraco, diga-se de passagem. Já teve momentos melhores no NBB, mas não vem bem esse ano. E o Flamengo venceu por 97-54, uma grande vitória do Flamengo sobre o time do Brasília, num dia onde Olivinha, muito inspirado, marcou 20 pontos com 14 rebotes. O Marquinhos também esteve muito inspirado, marcando 16 pontos. O Varejão, Anderson Varejão, marcou 14 pontos. Enfim, o Flamengo se ouve muito bem nessa partida. E o próximo compromisso do Flamengo já amanhã, também no Rio de Janeiro, recebendo o basquete cearense. Tudo indica que seja mais uma vitória do Flamengo, que agora ocupa a segunda colocação na classificação geral do NBB. Outro carioca, como já disse, o Botafogo também se ouve muito bem, jogando ontem. Ele recebeu um time que tem qualidade, diga-se de passagem. O Botafogo venceu o atual campeão do NBB. Só para você ter uma noção. Nada mais, nada menos, né? Que o campeão, exatamente, né? Venceu o Paulistano por 104-100. Pelo placar, você já percebe que foi um jogão. E foi mesmo. E apertado, foi um jogo, né? Muito bom. 104-100. Onde o time do Botafogo teve no Cauã, no Jamal, no Arthur, 3 ótimos jogadores. O Botafogo vencendo por 104-100 e dando um passo muito importante também para a sua classificação em definitivo, né? Já o Vasco da Gama foi a São Paulo e acabou perdendo para o Corinthians por 85-72. Resultado que já era mais ou menos esperado devido à inconstância apresentada pelo time Cruz-Maltino nessa temporada do NBB. E Brasil, né, fica no empate com o Uruguai pelo Sul-Americano Sub-17, né, Fernando Campos? Exatamente, nós teremos esse ano um Mundial da categoria Sub-17 que vai acontecer no Brasil. Só que estamos vivendo o período de eliminação, ou eliminatório, melhor dizendo, onde o Brasil disputa no Peru uma classificação, né, para poder participar do Mundial. E não é que o Brasil começou bem, vencendo o Paraguai pelo placar de 2-1. Pegou ontem o Uruguai, que vinha também de uma vitória na estreia, vitória muito boa sobre a Argentina. Sim. Por 3-0. O Brasil vencia por 1-0, gol até de um garoto do Palmeiras, o Gabriel Veron. Mas aos 39 minutos do segundo tempo, o Milans, jogador uruguaio, foi lá, um lateral direito, avançou, foi lá e mandou pro fundo do gol brasileiro, empatando o jogo pelo placar de 1-1. Resultado que não foi bem recebido, em especial pela comissão técnica brasileira, que esperava uma vitória no jogo de ontem. Bacana, né? Vamos aí ficar na torcida, né? Exato. Por essa meninada aí. Definidas as semifinais da Taça Rio, né? E aí? Vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo, hein? Com o Bangu presente e sem o Botafogo, a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, ou a Taça Guanabara, como queiram, uma vez que o Botafogo também não participou das semifinais, né? E mais uma vez o Botafogo não participa das semifinais agora da Taça Guanabara e, consequentemente, o Botafogo não disputa a fase semifinal do Campeonato Carioca, ou seja, da decisão do título carioca da temporada. O Bangu, com aquela boa vitória sobre o Vasco da Gama por 2-1, alcançou a primeira colocação do seu grupo. Então, a formação das semifinais para a Taça Rio ficou da seguinte forma: nesta quarta-feira, às 9:30 da noite, Fluminense e Flamengo. Por que não Flamengo e Fluminense? Porque o Fluminense tem a vantagem de jogar pelo empate. 9:30 da noite, o Fluminense pegando o Flamengo com a vantagem do empate, o time tricolor das Laranjeiras. Na quinta-feira, no mesmo horário e também no Maracanã, vão jogar Bangu e Vasco da Gama. A vantagem, obviamente, é do Bangu, exatamente pela melhor colocação em seu grupo, a primeira colocação, e o Bangu também vai jogar pelo empate, repito, na quinta-feira, às 9:30 da noite, diante do Vasco da Gama.
É isso aí. CBF tem dificuldades, né, Fernando Campos, para marcar amistoso antes da Copa América, hein? O planejamento da CBF era, além desse amistoso que a seleção faz amanhã, diante da seleção da República Tcheca em Praga, na Eden Arena, a seleção brasileira fazer mais um amistoso como preparativo para disputar a Copa América. E esse amistoso seria, digamos, no dia 9 de junho. Acontece o seguinte, a seleção que o Brasil tinha, tá, como adversária, Equador, acertou com a seleção uruguaia, vai fazer um amistoso com o Uruguai. Aliás, vai fazer um amistoso com a seleção do México, tá? O Equador aceitou uma proposta do México e eles vão fazer um jogo amistoso. Consequentemente, o Brasil ficou sem opção. Por quê? Por que sem opção? Porque o técnico Tite, ele não gostaria nesse momento de fazer amistoso nem com o Uruguai, muito menos com a Argentina. Ele prefere um outro adversário. Então, restou agora como opção, segundo os próprios integrantes da CBF, a seleção do Paraguai. Pode ser que o Brasil acerte ainda hoje ou ainda esta semana esse amistoso com a seleção do Paraguai, que seria o último amistoso antes da estreia na chamada Copa América, marcada para o dia 14 de junho. Bom, vamos aguardar então, né? Vamos ver Vamos que vai aguardar dar. então. Próxima edição, Fernando Campos, aí, Costa do Sol Esportes. Logo mais às 7 da noite com o nosso companheiro Paulo Giovanni. Valeu, Fernando Campos, um abração pra você. Ótima segunda-feira. Opa, pra você também. Você ouviu? Costa do Sol FM Esporte. Costa do Sol FM 101.